Quando o sol se põe calado e o dia se desfaz, posso então sentir a brisa e o frio que a noite traz. No silêncio escuro, o medo do que eu não consigo enxergar, dos perigos que me cercam e me assustam sem parar. Mas eu não temerei a noite, nem a mais profunda escuridão. Eu enfrentarei as trevas, pois sozinho nunca estarei. O meu Deus me guarda na noite, Ele sabe onde devo andar. Não preciso ver o caminho, basta em sua mão segurar. Quando o brilho dos meus olhos vai perdendo a sua luz, quando perco a esperança e me esqueço de Jesus, tudo que me resta é angústia. Novamente em trevas estou, eu me sinto tão sozinho. É que a noite em mim chegou. Sozinho nunca estarei. O meu Deus me guarda na noite, Ele sabe onde eu devo andar. Não preciso ver o caminho, basta em sua mão segurar.
escolhido como verdadeiro memorial para lembrarmos constantemente que o grande Deus é o Criador. O sábado é um dia de esperança, de lembrança, de descanso pleno do amor. É dia de esperança, de aliança entre o povo e o Senhor. É dia de alegria, de harmonia, é dia de canção e poesia. Tempo abençoado, santo dia do Senhor, livres de cuidados desta vida, nos voltamos para o Salvador, estudamos a palavra, aprendemos mais do seu amor nesse dia tão precioso. Dedicamos tempo para servir aos que tanto necessitam de atenção e um pouco de amor.
destruírem tua fé e fizerem que duvides de quem breve voltarei. Volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Queres provas mais do que esta? Tanto amei que a vida deu. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei? Se na história deste mundo já meus pés encorrerei, mesmo que uma mãe viesse de seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Irei voltar. Aê! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, Vanderlei. Bom dia, Magalhães. Bom dia, Magalhães. Aí, ó, liga o áudio aí, ué. Problema de falar bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom que todos dia, sejam Anderson. bem-vindos. Feliz sábado. Feliz sábado. Todos sejam bem-vindos aí na casa do nosso Deus, através do Zoom. Estava fechado. Como que é? Como que é, Vanderlei? Meu áudio estava fechado, por isso que eu não respondi. Ah, não, tá tranquilo. Sim. Ué, Gilmar. Oi. Não, de boa. Não, porque você pediu para me fazer as boas. Você pediu para me fazer as boas. Pode fazer, ué. Pode fazer as boas-vindas. Já fiz. Feliz sábado a Então, todos. pronto, meu irmão. Bom dia e feliz sábado para você também. Vamos É porque, continuar. eu tava olhando na minha colinha aqui. Hum. Não, mas tudo bem. Ô, Leives, e aí, meu irmão, tudo bem? Tudo em paz, você? Oi, Oliver, Graças a Deus, tranquilo? bem. Hoje eu fiquei muito triste, porque a nossa unidade hoje foi tão boa, que a gente foi indo, quando de repente o Zoom pegou e cortou nós, aí não deu tempo nem de tirar a foto, mas foi uma bênção. Tem que passar para mais cedo para a gente assistir. Então, mas tudo bem. Bom, Gilmar, contigo, brother. Tá bom. Eu quero desejar um bom dia para todos os irmãos, um feliz sábado para todos. Amém. Com toda certeza, Deus tem bênçãos para nós hoje, certo? Através do sermão, através da palavra cantada e através da palavra falada. Eu gostaria que nós curvássemos as nossas frontes
para nós orarmos para que Deus nos dê a unção do Espírito em toda essa programação. Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus? Senhor, nosso Deus, nosso querido e amorável Pai, é com grande alegria que neste sábado, sábado divino, sábado separado, abençoado e santificado pelo Senhor, é que nós estamos elevando a nossa voz em oração diante do Senhor, Pai. Queremos pedir ao Senhor que abençoe toda essa programação, abençoe cada um daqueles que irão participar, que o Senhor possa, de uma maneira poderosa, através do teu santo e bom Espírito, falar ao coração de cada um de nós, Senhor. Que o Espírito Santo possa, de uma maneira poderosa, abrir a nossa mente, abrir o nosso coração e nos dar o entendimento para tudo aquilo que for falado aqui, que com toda certeza será dirigido pelo Senhor, Pai. Abençoe cada um de nós, abençoe os que irão ter participação também. É o que lhe peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. É contigo, Leide. Agora, Gilmar? Não, agora é com Leides aí. Ah, sim, então tá tranquilo. Vamos pro Provar e Vede. Provai e vede. História de hoje: baixa temperatura. Meu nome é André Sanches. Sou adventista do sétimo dia e vivo em São Luís do Maranhão com minha esposa e um casal de filhos. Há cerca de 3 anos, estávamos enfrentando uma grande crise financeira, porque estava desempregado. Apesar da boa experiência profissional, não encontrava emprego que me desse o sábado livre. Diariamente eu entregava currículos nas empresas. Eu ia até nos lugares menos prováveis, onde eu pudesse ter folga no sábado, como num shopping center, por exemplo. Olá, tudo bem? Então, esse aqui é meu currículo. Eu tenho experiência na área de refrigeração industrial, eu trabalhei já na aeronáutica, em algumas outras grandes empresas. Tenho conhecimento na área de chiller e manutenção de ar-condicionado industrial. Eu soube que vocês estão precisando de mecânico e eu gostaria de participar desse processo seletivo de vocês. André, a gente está precisando de uma pessoa aqui com esse perfil, com esse currículo aqui. Quer trabalhar com a gente? Tá, passa no RH e entregue seus documentos. Poxa, você está contratado. Queria lhe dar uma informação, é que eu pertenço à Igreja Adventista do Sétimo Dia e eu não trabalho sábado. Pode ser? André, eu preciso da pessoa aqui no sábado. Não posso abrir mão desse dia. Se for assim, infelizmente, não vou poder te contratar. Sábado é o dia de maior movimento aqui, cara. Eu não posso abrir mão. Se não der, não tem problema. Agradeço pela oportunidade. Fica para a próxima, então. Eu sinto que eu preciso voltar lá, amor. Quem sabe ele se arrependeu e está me procurando. Algo está tocando meu coração, que eu preciso voltar lá e falar com ele. Eu preciso muito desse emprego. Oi, o senhor lembra de mim? Sou aquele rapaz que fez a entrevista para a vaga de mecânico. É que Deus tocou meu coração para eu vir falar novamente com o senhor. Ah, sim, você é o sabatista, né? Cara, infelizmente não vou ter como te contratar. O shopping dia de sábado é muito cheio. Eu preciso da pessoa aqui. Infelizmente não vai dar. André, vem cá, por favor. O shopping está muito quente, os clientes estão reclamando. Já chamei algumas pessoas para resolver isso aqui, ninguém conseguiu. Se você baixar a temperatura do shopping para a casa dos 23 graus, o emprego é teu. E o sábado está liberado. Temperatura 26.3, precisamos baixar, Cassiele. – 24.9, estamos no caminho certo. 23.8, temos que baixar mais, Cassiele.
praça de alimentação, como é que tá a temperatura lá, ok? Sol L3, 23.3. Vamos baixar mais ainda. (23.2). Parabéns, equipe. Reconhecer a Deus, mesmo nas dificuldades, é ter a certeza de que Ele está no controle de todas as coisas. Provai e vede. E agora eu os convido para este momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Olá, crianças! Chegou um momento que eu gosto muito, a adoração infantil. Vamos aprender muitas coisas sobre a Bíblia e sobre Jesus, e junto com os pais. Vamos prestar bastante atenção, ok? Hoje vamos ouvir uma história muito especial. Oba, oba! Olá, feliz sábado! Sábado, dia de alegria, dia do nosso Criador, dia de adoração infantil. Feliz sábado, Marcos! Feliz sábado! Vamos lá então para mais uma adoração infantil. O título da nossa história é Deus ouve, Deus responde. E o texto se encontra na Bíblia. Está com a sua Bíblia aí? Abra lá no livro de Salmos. O livro de Salmos é bem assim no meio da Bíblia. Salmos 145, 18. Pode ler para nós, por favor. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. De todos os que o invocam em verdade. Muito obrigada. A história de hoje não se encontra na Bíblia, mas ela nos ensina a confiar no Deus da Bíblia. Nicole e Eric, com mais ou menos 3 e 5 anos de idade, estavam muito felizes porque ganharam 2 cachorrinhos dos seus pais. Imagine a alegria deles pegando os bichinhos no colo, passeando e brincando com eles. Mas num sábado, quando a família foi à igreja, os cachorrinhos escaparam de casa, foram embora e não sabiam voltar para casa. Quando a família voltou da igreja, chamaram os animais e nada. Procuraram em todos os lugares e nada. Então os 2 irmãozinhos começaram a orar, pois tinham certeza que Deus sabia onde estavam os cachorrinhos. Os pais saíram de carro à procura dos cãezinhos, mas ninguém tinha informação. Mas um vizinho viu os cachorrinhos e apontou na direção de uma casa. O papai e as crianças foram até lá, mas a dona da casa disse que não sabia de nada. E agora? Eles continuaram orando todos os dias. A mamãe falou com eles que Deus ouve a nossa oração e responde do seu jeito, que é sempre o melhor. Às vezes Deus responde sim, na mesma hora. Outras vezes ele diz não, por saber que aquilo não seria o melhor para nós. E Deus também diz espere. E temos que esperar, por não conhecermos os planos de Deus. Precisamos confiar, Deus sabe o que é melhor. 2 semanas depois, encontraram outro vizinho. E ele falou que havia visto os 2 cachorrinhos sim, e que eles foram para a casa daquela mulher que os pais já haviam perguntado. Ela disse que não sabia de nada, então eles voltaram lá e a mulher finalmente disse que estava com os cachorrinhos e os devolveu. Imaginem a alegria de Nicole e Eric, ficaram muito agradecidos a Deus. Confie em Deus, conte os seus problemas a Ele, a resposta virá, tenha certeza disso. Vamos orar? Senhor, agradeço porque podemos te pedir e também te agradecer as respostas. Ensina-nos a ter calma e a confiar em Ti. Em nome de Jesus, amém. Pessoal, nesse intuito de adorarmos sempre a Deus, gostaria de convidar a todos aqueles que estão online a cantar juntamente conosco o hino de número 214, Manancial de Toda Bênção.
Agora é a Elaine. A Elaine vai fazer oração agora, pastor. Bom dia, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Então, tá bom. Feliz sábado a todos. Saudades de vocês. Então, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui para te agradecer por mais uma vez estarmos em tua santa e augusta presença. Amém. Mesmo estando distante, mesmo estando longe dos cultos presenciais, Senhor, nós estamos aqui para, junto com os irmãos, te adorar e engrandecer o teu santo nome, ó Deus. Te agradecemos porque estamos com vida, estamos com saúde, diante de um mundo onde estamos vivendo dias tão difíceis, Senhor, onde tantas pessoas estão necessitando da tua presença, estão necessitando do teu apoio. Por favor, Senhor, permaneça conosco e nos ajude. Senhor, quero mencionar aqui que ontem acredito que muitos de nós participamos de uma vigília muito abençoada, uma vigília onde o objetivo ali maior era implorar, Senhor, pelo derramamento do Espírito Santo em nossas vidas. Senhor, foram momentos muito bons, muito felizes, com certeza todos que estaram ali sentiram a tua presença, sentiram o Espírito Santo falando aos nossos corações. E esse mesmo desejo, Senhor, eu quero trazer agora para a nossa igreja também, pedindo, Senhor, que a cada dia que os nossos corações estejam desejosos de receber esse derramamento do Espírito Santo, Deus. Porque sabemos que se nós estivermos cheios do teu Espírito, nós estaremos ajudando a proclamar a tua volta, Senhor. Porque as nossas vidas serão diferentes, os nossos atos, as nossas ações, as nossas palavras serão diferentes, nós seremos mais amáveis, perdoaremos mais, seremos mais, teremos mais domínio próprio, enfim, Senhor, teremos a nossa vida completamente transformada e com certeza as outras pessoas vão ver isso em nós e vão querer saber o que está acontecendo e com certeza poderemos falar para elas do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia e elas também quererão, Senhor, seguir a ti, terão desejo de também preparar as vidas delas para encontrar contigo, ó Deus. Neste momento, nós sabemos também que existem muitas pessoas, ó Deus, que estão enlutadas, muitas pessoas que estão em leitos de UTI, estão entubadas, passando por momentos tão difíceis ali, ó Deus. Por favor, se faça presente também na vida dessas pessoas. Nós oramos, Senhor, primeiro pela cura espiritual de cada uma, Senhor, porque sabemos que talvez muitos, infelizmente, descansarão. Mas, primeiramente, Senhor, nós pedimos a cura espiritual, pedimos a salvação de cada um, que nenhum, Senhor, venha descansar sem ter, primeiramente, um encontro contigo, antes que sejam selados, Senhor. Dê a eles essa oportunidade. E aqueles também, ó Deus, que receberem a cura física, que possam sair dali, daquele hospital, terem uma nova vida, poderem contar aos outros o milagre que o Senhor fez na vida deles e terem também as suas vidas transformadas. Por favor, Senhor, mais uma vez eu peço o derramamento do Espírito Santo sobre nós, sobre a nossa igreja, sobre seus filhos, sobre nossos pastores, Senhor. Nos ajude a cada dia a sentirmos o desejo da tua volta, meu Deus. Coloque isso em nossos corações. Infelizmente, muitos de nós ainda estamos sentindo bem aqui nesse mundo, achamos bom muitas coisas, mas tire de nós, Senhor, tire de nós o desejo de ficarmos perdendo o nosso tempo com coisas fúteis, coisas que não vão nos levar a nada. Coloque em nós, ó Deus, a cada dia o desejo do céu, o desejo de ajudar outros também. Nos ajude a levar palavras de ânimo, palavras de esperança. Nos ajude a contar aos outros que o Senhor vai voltar, que o Senhor vai acabar com tudo isso e que o Senhor vai nos dar um mundo melhor, sem pranto, sem lágrimas, sem dor, ó Deus. Nos ajude. Coloque isso em nossos corações, Senhor. Mais uma vez pedimos, permaneça conosco, nos ajude a levar a tua palavra também à nossa família, que possamos ser pessoas diferentes, pessoas transformadas, e que a nossa igreja, ó Deus, quando voltarmos, possamos estar todos reavivados e desejosos de encontrar contigo, ó Deus. Mais uma vez pedimos que permaneça conosco,
abençoe a mensagem que será falada, que o Espírito Santo esteja usando o pastor também, coloque nos lábios dele as palavras certas que precisamos ouvir e, mais uma vez, nos ajude a te servir melhor. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Ok, Gilmar? Falta eu. Falta eu. Vou cantar uma música aqui nesse momento. Eu não estou muito bem fisicamente, mas que Deus possa ser louvado. E que é uma música que todo mundo conhece. Se você quiser cantar aí no celular, fique à vontade. Vai ser tocada, tá? Eu vou tocar aqui. Espero que saia o som beleza para vocês, tá bom? Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render glória, aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti, eu canto glória, aleluia, 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 aleluia. Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti, junto com os anjos cantarei, tu és santo, és exaltado, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Amém. Muito bem. Agora é contigo, pastor. Ah, legal. Muito bom dia a todos. Tá dando para me ouvir aí? Tá, Okay. Pelo menos está ouvindo bem. Tá, beleza, Ok. então. Eu também. Nós temos quantas pessoas presentes hoje, Gilmar? 33. Ah, muito bem. 33 aparelhos, tem mais pessoas juntas. Aqui, por exemplo, em casa eu tenho duas, né? Eu e minha esposa. Então, é assim, sempre temos mais pessoas. Talvez tenhamos, aí, então, em torno de umas 60 pessoas. 60 pessoas, mais ou menos. Uhum.
Pois então, muito bom a gente estar juntos, apesar de ser mesmo através de Zoom, né? Está distante um do outro, mas mesmo assim, através dessa forma aí, milagrosa, né? Através da mídia, nós temos contato uns com os outros. E isso é muito bom, porque nós refusamos a fé. Eu gostaria de participar com vocês aqui da leitura bíblica nesse sábado de manhã, no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Vou repetir. Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Ok? Então, lemos assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aqui nós encontramos, na verdade, o escrito de Paulo mencionando aqui a sua vitória e apresentando para nós sobre como ele conseguia obter vitórias. Nós muito admiramos o apóstolo Paulo por sua excelência em questão de conquistas. Ele trabalhou muito pregando, anunciando o evangelho, e desta maneira ele pôde então levar o evangelho a muitos lugares. Mas antes, porém, não era assim, né? Paulo não era um homem cristão. Ele era um homem da seita judaica, muito zeloso, seguidor de todas as orientações judaicas. De forma específica, ele combatia muito o cristianismo. E assim Paulo, então, teve a sua marca inicial, quando relata acerca da morte de Estevão. Ele participou da morte de Estevão. Mas Paulo teve a sua conversão e muito nos admira pela sua mudança, o que o cristianismo fez na sua vida e tudo aquilo que ele realizou como um pastor, né? Podemos assim dizer, como um pregador do evangelho. Então, temos em Paulo um homem muito admirável. Por exemplo, eu mesmo eu tenho assim uma pessoa como um exemplo de vida para que eu possa imitar. É bem certo que nós devemos ter como imitador, quer dizer, como modelo supremo, Cristo Jesus, né? E então, nesta manhã, eu quero exatamente me dirigir a vocês com a mensagem desse escrito de Paulo, né? Intitulei sobre os segredos de uma vida cristã vitoriosa. Como podemos obter uma vida cristã vitoriosa? Sabe que os segredos de uma vida profissional, poucas pessoas falam, até porque senão vão perder o seu ganha-pão, né? E muitos não fazem isso exatamente porque é uma proteção em cima da sua vida, daquilo que eles conseguem adquirir, né? Do pão de cada dia, mas muitos talvez por uma questão também egoísta, né? Mas é bem certo que o segredo profissional poucas pessoas falam, né? Como, por exemplo, tem um pão no Carrefour, que é o pão bisnaga, né? Com gergelim, e eu gosto muito daquele pão. De vez em quando eu vou ao Carrefour, eu tenho que comprar desse pão. Eu acho que ele tem uma coisa ali que me chama muita atenção, é o fato dele ser um pouco assim, murcho, né? Ou seja, liguento. Quando você vai comer, ele é assim,
um pouco diferente dos outros, que é crocante. Esse não é. Como que a gente daria o nome mesmo a isso? Ele é um pouco puxento, né? Podemos assim dizer. É uma palavra um pouco diferente, né? Mas, incrível que pareça, é um pão que eu gosto muito. E quando eu vou lá para comprá-lo, eu noto que teve dias lá que eu já fui, não consigo encontrá-lo, porque parece que a procura é muito grande. Então, ele sempre me informa, daqui meia hora vai ser uma fornada. Então, aí eu volto lá para comprar pelo menos uns 2 para trazer para casa, porque eu gosto muito desse pão. Incrivelmente, deve ter alguma receita diferente, porque os demais, que eu já tenho comprado em outros panificadores, não têm o mesmo gosto e nem têm a mesma textura. São segredos de uma vida profissional, né? Então, há algumas coisas assim que as pessoas não falam, né? São segredos profissionais, mesmo na cozinha, por exemplo, né? Às vezes, então, tem alguém que sabe fazer alguma coisa, ele pode ensinar tudo, né? Mas menos aquele ponto essencial que dá aquele toque, né? Ou seja, um produto que se coloca ou alguma técnica que se faz. Chega na hora. Exatamente. Que a pessoa não se revela, né? Então, são segredos profissionais, né? Incrível que pareça, há segredos de mecânico, né? Segredos de eletricistas, enfim, tantos profissionais que não contam o seu segredo. Mas o segredo que nós queremos falar hoje se trata de um segredo que nós não podemos ficar conosco mesmo, né? Ou seja, por nós, né? Dentro de nós. É necessário a gente saber falar, divulgar, porque se trata de segredos de uma vida cristã vitoriosa. Então, não podemos ficar. Tanto é que o texto que nós acabamos de ler foi escrito pelo apóstolo Paulo, e ele fala sobre segredos de uma vida cristã vitoriosa. E quais são esses segredos? Os segredos estão aqui bem claros. Ele não deixa a gente, ele não se omite a isso. Ele, então, se torna claro aqui para nós, dizendo aqui, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Então, aqui está o primeiro segredo da sua vida cristã vitoriosa. Ele tinha sua vida caracterizada pelo fazer, uma coisa faço. Ele tinha ocupações diárias, na verdade, tinha muito que fazer, imagine quantas coisas, né? O apóstolo Paulo era um homem muito ocupado, e antes mesmo dele ser um cristão, ele era, assim, uma pessoa muito ligada em fazer, tinha uma vida ativa, né? Até participou da morte de Estevão e sentiu orgulho por ter participado daquilo. Então, ele era um homem assim que fazia e perseguia os cristãos, porque o zelo que ele tinha pela a seita judaica era muito grande. Ele considerava o cristianismo ser uma seita. E por isso, então, ele brigava, ele insistia, ele matava as pessoas, prendiam. Imagine vocês quantas pessoas morreram por causa da sua influência, né? Eu imagino o apóstolo Paulo indo para Damasco, por exemplo, para prender os cristãos, e indo com muita rapidez, porque não podia perder tempo. Senão, quando chegasse lá, o pessoal já ia saber que ele estaria por lá e iria se esconder. Então, Paulo era, assim, um homem determinado, mesmo antes dele ser um cristão. Agora, quando ele aceitou a Cristo, imagine, agora ele tinha uma nova vocação, uma nova vida. Ele tinha diante de si novos compromissos. Ele estava impugnado agora, né? Marcado agora por uma nova vida. Essa era a verdade. E isso o impelia muito mais a fazer. Se antes ele estava
ele tinha sua vida marcada pelo fazer, agora muito mais. Por isso que ele diz, uma coisa faço. Então, Paulo ficou em Jerusalém durante um tempo, ali, depois da sua conversão, mas sem ter algum sucesso. A Bíblia nos fala ali sobre um líder que o apanhou e o levou às igrejas ali vizinhas para pregar, para falar aos irmãos, a algumas igrejas da Judéia, porque em Jerusalém ele não era bem visto. Pedro, Tiago, sempre, né, talvez o via assim como uma pessoa inimiga ainda da igreja, e por isso não o colocava para pregar, não colocava para participar das programações. Então, Paulo começou a pregar em alguns lugares e, finalmente, ele foi levado para um local chamado Antioquia, ou seja, um lugar onde morava mais gente de outras nações do que mesmo judaico. Mas havia muitos judeus em Antioquia. E ali Paulo pregou e anunciou o evangelho, aquilo que ele realmente tinha no seu coração, e muitas pessoas volveram para o cristianismo, deixando o judaísmo, quem era judeu e quem não era judeu, aceitou então o cristianismo também. Acontece que trouxeram essas notícias para Jerusalém. Como é que iriam aceitar aqueles que não eram judeus agora para dentro do povo judeu? Então, essa foi a primeira a reunião, ou seja, a primeira reunião que a igreja fez de comissão, né? Para ver como é que iriam aceitar os não-judeus. Incrível que pareça, essa pregação, onde converteram muitos não-judeus, veio através de Paulo. E o mundo, então, Antioquia, lá na Galáxia, em vários outros lugares, veio a crer e a ter igrejas exatamente por causa do movimento que Paulo fez, né, de pregação do Evangelho. E haja vista que hoje nós temos na Bíblia, então, vários livros de Paulo, pasmem, cerca de 40% do Novo Testamento foi Paulo que escreveu. Muita coisa, não é verdade? 40%. Então, Paulo pôde dizer para nós, uma coisa faço. Sua vida era caracterizada pelo fazer. Incrivelmente que pareça, irmãos, hoje nós perdemos muito tempo com muitas coisas que às vezes não são nem primárias, ou seja, não são tão essenciais, né? Perdemos muito tempo com jornais, coisas de TV, enfim, internet e outras coisas mais, que às vezes não são tão necessárias. Não estou falando de coisas que são necessárias, mas acabamos perdendo o nosso tempo e quando se vê, já se foi o tempo. E tempo é aquele que a gente não consegue recuperar. Tudo nessa vida você recupera, tudo. Né? Se você perder um dinheiro, você consegue recuperar. Se você perder um carro, você consegue recuperar com o tempo. Mas o tempo passado você não consegue recuperar. Esse se foi. Não tem como você torná-lo presente mais em sua vida. Portanto, nós devemos saber bem aproveitar, então, o nosso tempo, porque ele é muito precioso, fazendo algo, buscando em fazer algo em nossa vida, né? Tantas pessoas, às vezes, são como um barco sem leme, já viram? Ou sem vela, né? Que não sabe para onde vai, não tem um destino, não tem um alvo na vida, não estabelecer uma meta, simplesmente prossegue na vida de forma assim muito aléu, né? Então, acaba o tempo passando e depois se pergunta, o que eu fiz? Então, aí vem um dissabor, porque podia ter feito tantas coisas, mas, incrivelmente, o tempo passado não se recupera, né?
Então, se eu não sei se você que está me ouvindo aí está tentando fazer uma faculdade e parou devido a questões financeiras ou algumas complicações que surgiram na vida, ou talvez até mesmo desânimo, né? E há muitas pessoas que com essa pandemia vão desanimar de fazer muitas coisas, né? Por incrível que pareça. Ficam frustrados porque não conseguem deslanchar naquilo que está fazendo, né? Sabe, a gente perde muita coisa, né, preciosa, perde os encontros, a conversa tete a tete, né? A gente se perde. Ontem, na segunda-feira, na quinta-feira, nós tivemos reunião de pastores, né, via Zoom, e a gente estava conversando sobre isso. Quantas coisas a gente se perde, com isso também se perde o ânimo, a disposição, porque, na verdade, tem coisas que você sabia como fazer, mas agora, mesmo que você se adaptou e se aprofundou nessa questão online e tudo mais, mas, na verdade, não é a mesma coisa. Então, muitas pessoas vão desanimar, vão se sentir frustradas na vida, mas nós não podemos sentir assim, né? Como diz Paulo, uma coisa faço. Nós devemos saber como é que a gente pode ser útil. O que a gente pode fazer nesse tempo se a gente não consegue fazer outras coisas que a gente estava acostumado a fazer, mas procurar fazer coisas que são úteis. Quem sabe a gente consegue fazer coisas boas, mesmo sem sair de casa, mas consegue ser uma boa influência para outras pessoas, consegue romper com as dificuldades, as barreiras que a gente tem, mesmo tendo essas complicações diante de nós, e podemos conseguir atingir o alvo que a gente almeja para a vida, mesmo nessa situação, né? Então, a gente não pode ficar desanimado, certo? Não sei se você estava com algum plano na vida, de comprar uma casa, de, quem sabe, comprar um carro novo e, de repente, foi frustrado com toda essa situação, e agora a situação financeira não está bem, então acaba desanimando. Mas a gente não pode desanimar em face dessas situações. A gente deve procurar, como diz Paulo, fazer algo, estar empreendendo e fazer algo na vida, né? Sempre ativos na vida. E, para isso, nunca é demasiado tarde, certo? Todo momento é momento da gente estar procurando fazer algo na vida, mesmo que tenhamos aí, sejamos novos, né? Quem tem aí 18 anos, 20 anos, né? Ou quem já tem lá mais de 50, né? Como eu, ou quem tem 80, né? Como a minha mãe. Então, mesmo assim, a gente não pode desanimar da vida. Você lembra de Caleb? Aquele fiel filho de Deus, que quando foi para espiar a terra, ele tinha 40 anos. Então, quando ele entrou na terra prometida, ele pediu o monte, né? Aquele monte, me dê aquele monte, porque eu ainda estou tão jovem quanto antes, quando aqui estive, né? Imagine, ele já tinha 80 anos. Incrivelmente, essa disposição de Caleb deve ser também a nossa, né? Estar sempre empregando o nosso tempo em fazer algo, em conquistar coisas que são importantes para a nossa vida pessoal e também para Deus, certo? Eu digo em todos os aspectos. Aqui nós temos também o segundo segredo do apóstolo Paulo. Talvez você já esteja perguntando, qual é o segundo segredo, então? O segundo segredo está aqui, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão adiante de mim. Esse esquecer das coisas era muito duro para Paulo. Vocês imaginam? Ele foi um perseguidor do Evangelho. Então, era possível que dentro de Jerusalém, em outras cidades vizinhas,
ele não era bem visto, que todas as vezes que ele chegava numa igreja, lá tinha um filho órfão, porque Paulo havia tirado a vida dos seus pais. Lá tinha alguém que Paulo havia prendido, colocado na prisão. Lá tinha alguém que Paulo mandou açoitar. Incrivelmente, essas coisas não eram boas para Paulo. E, com certeza, ele sofreu muito durante um bom tempo sobre essa sua situação, agora no cristianismo. Mas, incrível que pareça, esse homem sobressaiu dessa situação. Ele não deixou com que isto trouxesse à sua vida dificuldades, acarretasse sobre ele certas situações de melancolia, de depressão. Ele não cedeu à situação, pelo contrário, ele saiu e foi proclamar o evangelho, aquele evangelho que ele tinha certeza do Cristo que o perdoou e renovou a sua vida. É bem certo que Paulo aqui está dizendo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ele está nos mencionando sobre essas questões de amarguras, de decepções na vida, de sofrimentos, de pecados, que podem atrapalhar a vida de qualquer pessoa, especialmente Paulo. Não é? Agora, ele diz, esqueçam-me das coisas que para trás ficam. Você está disposto a esquecer as coisas que ficaram no passado? Ou você tenta reviver? Incrivelmente, nós temos uma mente fantástica, né? Aquela mente preparada para estar revivendo, remoendo o passado. Especialmente quando alguém fez alguma coisa contra você. Então, essas coisas ficam na cabeça, não tem jeito. Incrivelmente, o homem tem essa marca, né? O homem genérico, né? Tem essa marca de ficar sempre lembrando, remoendo o passado. Quando a gente olha para a pessoa, a gente diz assim, fulano fez isso comigo. A gente revive tudo outra vez. Então, a gente nunca esquece do erro que alguém fez para nós. Eu não sei se alguém fez um erro tão terrível na sua vida, a tal ponto de que isto quebrou a sua vida, destruiu os seus castelos, né? Seus sonhos, que há gente preparada, às vezes, para fazer tais coisas. Né? A gente tem um sonho na vida, tem um projeto, de repente vem alguém e comete um erro tão terrível contra a gente, a tal ponto de que destrói toda a vida. Né? A gente sente assim, destrói tudo. E cai por água tudo aquilo que nós planejamos, aquilo que nós construímos para a vida. Há muitas pessoas que cometem erros assim com a gente, mas não importa quantas pessoas cometeram isso com você, ou quem cometeu, ou se o erro que cometeu foi tão terrível assim para a sua vida. O importante é que a Bíblia tem esta mensagem para você. O apóstolo Paulo nos apresenta aqui o segredo de sua vida vitoriosa. Esquece das coisas que para trás ficam. Esquece. Não permita que essas coisas atrapalhem a sua vida. Não permita com que essas coisas amarrem a tal ponto de que você sinta-se embaraçado para prosseguir a viver e a viver bem. Então, esqueça dessas coisas. Peça a Deus, ore, peça a Ele que te ajude a esquecer. Lembre-se da oração do Pai Nosso, que Jesus disse assim, na oração do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ele disse assim, nos ensinando a orar. Quer dizer que o Pai está tão disposto a perdoar as nossas dívidas,
se você estiver também disposto a perdoar quem lhe magoou, quem lhe cometeu algum erro, por mais terrível que fosse. Eu pergunto a você, qual foi o maior erro que alguém já cometeu contra você? Será que foi maior do que aquele que Jesus Cristo sofreu na cruz? Quando ali ele estava pendurado e as pessoas o batiam, cuspiam na sua face e diziam ainda, desça dessa cruz, se tu és o Filho de Deus. Você acha que essa ignomia que Jesus sofreu foi menor do que aquilo que você sofre por causa que alguém cometeu algum erro contra você? Na verdade, não. É bem certo que não, eu sei. E muitas pessoas cometeram erros contra mim e a gente nem pode divisar ou ter uma dimensão, melhor dito, daquilo que Jesus Cristo sofreu por nós, da ignomia que ele sofreu. E mesmo assim, o que Jesus fala, então, ali na cruz? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Incrível que pareça, amigos, as palavras de Jesus apresentam a realidade do erro. Quem errou contra você, ele não sabe o que fazem ou o que fizeram com você, para você. A verdade é isso, estava inconsciente. É isso que Jesus mostra. Que aquelas pessoas que estavam ali, elas estavam inconscientes, estavam sendo usadas pelo inimigo, sendo um instrumento, é claro, mas usadas pelo inimigo. Então, você deve perdoar as pessoas que te fizeram algum mal. E, por incrível que pareça, essa questão do perdão é para você mesmo. E quando você perdoa, a semelhança de Paulo, você está pronto a prosseguir na vida de forma vitoriosa. Certo? Porque a pessoa que praticou o tamanho mal contra você, às vezes nem sabe do tamanho erro que ele cometeu, não está nem consciente do erro. Mas, amigos, em Jesus, nós podemos saber o quão grande valor nós temos. Então, nós devemos saber perdoar as pessoas, porque elas não sabem o que fazem. E isto aqui é importante, a gente simplesmente deve saber perdoar. Pastor, isso quer dizer que eu devo, então, passar por cima os erros das pessoas que cometeram contra mim? Não. Em nenhum momento eu estou dizendo isso. Eu estou simplesmente dizendo a questão do pecado. Agora, a questão de você ir e falar com essa pessoa e dizer o quanto que ela errou com você, isto é um papel seu. E eu creio que todas as pessoas devem assim fazer também, certo? Mas nós devemos saber perdoar e esquecer, de fato. Deus, ele perdoa as nossas dívidas e as lança nas profundezas do mar. Ele diz o texto bíblico de Miqueias, né? E Ezequiel, ele nunca mais se lembra deles, nunca mais. Lá estão. Ele mesmo não tem interesse de repescar isso. Então, se ele não tem interesse, por que nós vamos fazer esta repescagem? Para azedar a nossa vida? Para nos sentirmos amarrados novamente ao tempo? A coisas insignificantes que já passaram e não estão mais presentes em nossa vida? Esqueça, então, das coisas maldosas que alguém fez contra você. Agora, uma outra coisa que nós devemos lembrar ainda neste segredo que Paulo diz, é que nós devemos também esquecer até mesmo as coisas boas. Não estou dizendo aqui sobre pecados. Estou dizendo coisas boas que aconteceram conosco no passado. Vitórias conquistadas, coisas adquiridas, né? Cursos que você conseguiu fazer, que bênção. Eu fui uma pessoa tão ativa, eu tirava só nota 10, eu fui um grande missionário, né?
eu ganhava tantas almas para Cristo. Há tantas pessoas que vangloriam por coisas que aconteceram no passado. Vocês já viram isso? Muita gente, viu? Por incrível que pareça, sentem a alegria de contar coisas do passado, daquilo que eles foram, da vida vitoriosa que eles tiveram no passado. Mas veja lá em Isaías, eu quero ler com você. Abra sua Bíblia aí para você ler esse texto bíblico aqui. E grave isso aí, sublinhe, porque é muito interessante isso aqui. Isaías 43, versículo 19. Abra sua Bíblia aí. Isaías 43, o versículo 19. Se não estiver com a Bíblia, no momento, escreva esse versículo e depois leia. Deus diz assim ao povo de Israel: eis que faço coisas novas, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Ora, Deus, amigos, está fazendo coisas novas. Ao povo de Israel, ele disse isto. Ele disse isso, né? Estou fazendo coisas novas. Por quê? Eles sentiam uma satisfação apenas de contar dos milagres passados, as suas histórias marcantes de um Deus que os conduziu no êxodo. Ao sair do Egito, o mar que dividiu se tornou um grande caminho bem dentro do mar para que eles pudessem passar. Depois, com a mesma palavra, o mar se fechou e os seus inimigos foram cobertos das águas. Depois, então, peregrinando no deserto, fontes que jorraram de rochas e a coluna de nuvem que os conduziu durante o dia, do sol caustigante do deserto, e também da coluna de fogo que os conduzia no deserto à noite, quando eles estavam parados para um momento de descanso. Incrivelmente, eles falavam sobre essas coisas de uma forma assim, tão cheia de orgulho dessas coisas que haviam acontecido. Eles estavam certos. O maná que eles colhiam, que Deus os serviu para eles no deserto, que grandes milagres, na verdade, tudo isso foi fantástico. Mas, incrivelmente, Israel agora estava contente apenas de contar sobre esses milagres, sobre essas coisas passadas. E é isso que Deus está dizendo agora para eles. Olha, eu faço coisas novas. Se vocês acham que o mar dividido em dois foi um grande milagre, rochas que se abriram e deram águas para vocês no deserto foram milagres maravilhosos, pão que caía do céu, então eu tenho muito mais para fazer para vocês agora, no tempo presente. Incrível que pareça, né? Esse é o Deus que nós servimos. Então, se você olha para o seu passado, viu tantas bênçãos de Deus, então fique contente, porque Deus pode fazer muitas coisas agora, nesse presente. Agora, em sua vida, nessa pandemia, basta você estar atento. Ele está fazendo coisas novas, como diz o texto, está saindo à luz. Todo instante o Senhor está fazendo coisas novas em nossa vida. Então, esqueça de um passado em glória. Né? Em glória, sim, porque esse você já viveu. Então, não tem mais razão de você ficar contando sobre essas coisas, falando. Isso não tem nenhum problema a gente falar, mas a grande questão é da gente querer viver apenas de um passado. Agora devemos viver o presente e saber que o Senhor Deus faz grandes coisas agora no presente por nós. E o texto prossegue nos apresentando, então, o terceiro segredo do apóstolo Paulo. E, com certeza, você já deve estar perguntando qual é o terceiro segredo. E o texto nos informa. Ele diz assim,
avançando para as coisas que estão adiante de mim. Ora, amigos, Paulo era um homem que não parava, né, como eu disse. Então, não era uma prisão de Roma que ia agora torná-lo escravo do tempo, parado, neutralizado. Imagine quantas barreiras Paulo teve, né, depois da sua prisão. Incrível que pareça, ele foi levado a Jerusalém. Depois, então, ele foi levado num navio para Roma, porque foi assim o seu pedido. E nesta viagem, quantas tragédias, né? Ele falou, orientou o povo acerca que não era bom fazer aquela viagem, eles deveriam passar por outros lugares, mas ele insistiu, o povo não levou em conta, os experientes da navegação, então não levou em conta e o barco veio a pique. E agora estavam na ilha de Malta, naquela situação tão difícil. Mas o texto bíblico nos diz lá, em Atos, que o Senhor Deus mostrou a Paulo que nenhuma pessoa que estava naquele navio iria se perder. Essa seria a consolação para todos eles. Mas foi muito difícil, né? A cobra picou Paulo. Ou seja, ele foi picado por cobra. E as pessoas, então, diziam, agora vai morrer, né? Esperavam só um instante, porque a cobra era muito venenosa, mas Paulo não morreu, por incrível que pareça, ali diante de todos, né? Então, Paulo passou por diversas situações, depois foi preso, lá ele estava em prisão doméstica, no entanto, estava preso a situações, não podia fazer muitas coisas. Mas ele escrevia, ele pregava, imagine quantas pregações o soldado que estava junto com ele teve de ouvir, né? Quantas orações. Então, Paulo não cessava. Por fim, ele disse, combati o bom combate, acabei a carreira e aguardei a vida. Desde agora, a coroa da vitória está me garantida. Coroa da vida. Incrível que pareça, esse era o apóstolo Paulo. E o segredo que ele nos apresenta aqui, o último segredo é prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Para a soberana vocação em Cristo Jesus. Nessa vida você pode lutar por muitas coisas, certo? Você pode prosseguir, pode ir lutando para conseguir alguma coisa material, né? Bens, como nós falamos, tudo isso faz parte da vida. E a gente não pode esmorecer. Faz parte também da vida cristã, a gente não pode esmorecer. Mas, acima de tudo, amigos, está a nossa luta cristã, a nossa vida com Cristo. Essa, sim, a gente não pode permitir que as circunstâncias venham fazer com que a gente caia espiritualmente, que a gente perca o foco da nossa fé. Paulo diz, eu prossigo para o alvo. Ele tinha muitas coisas que poderiam fazer com que ele desistisse, né? Falando, não, eu perdi, eu acho que eu estou seguindo um Deus que não está certo. Eu fiz tantas coisas, agora o término da minha vida é assim, preso, e vou morrer. Que situação é essa? Que Deus é este? Incrível que pareça, amigos. Assim, muitas pessoas também desistem da fé exatamente por causa das circunstâncias, certo? Quantas pessoas, às vezes, se enfermam? Mesmo assim, você achava que poderia ser um momento bom para ela se despertar e crer em Deus. No entanto, ali mesmo, naquela situação difícil, elas não aceitam ao Senhor Deus. Não creem. Então, assim, às vezes, muitas pessoas se perdem em face das circunstâncias da vida. Há muitas pessoas que estão perdendo sagradas oportunidades nesse tempo de pandemia. Vocês veem aí nos jornais, né? Vocês veem nos movimentos do mundo. Né? Não precisa você nem assistir muitas coisas, e nem tampouco ler muito.
Basta você simplesmente ver o movimento, como que está, né? Pessoas que, apesar de ver tantas tragédias, estão fazendo festas, bebidas, orgias, caindo em embriaguez, né? Pessoas que, infelizmente, acham que é só curtição da vida, e haja vista de que muitos fiéis cristãos, infelizmente, estão desanimando na fé. Elas acabam esquecendo de Cristo, deixando que o brilho do pecado seja maior do que o brilho de Jesus Cristo na sua vida. Acabam perdendo a fé. Então, Paulo nos dá esse exemplo para nós, exatamente neste segredo. Eu prossigo para o alvo. Quando você for tentado em alguma coisa, lembre, devo prosseguir para o alvo. Quando você tiver decepção com alguma pessoa, lembre-se, devo prosseguir para o alvo. Meu alvo é Jesus Cristo. Quando você estiver sofrendo alguma doença ou algum parente também, não perca a sua fé. Pelo contrário, mantenha firme em Deus, né? Porque o nosso alvo é Cristo Jesus. É Ele que deve ser a nossa inspiração, todo momento, né? É incrível que pareça, amigos, mesmo que passamos por lutas, provações e dificuldades, ou tenhamos sucessos em nossa vida, estamos passando por momentos bons, então a gente deve lembrar que o nosso alvo é Jesus Cristo. Ele é o nosso alvo. Há uma história incrível da conquista do Everest. Não sei quantos já leram sobre o Everest e as suas conquistas, e aqueles que tentaram conquistá-lo. O pique do Everest, ele fica acima do mar 1.850 metros. É muita coisa, 1.850 metros. Na verdade, é o topo do mundo, né? De lá, se você pudesse avistar o mundo inteiro, você avistaria, né? Porque lá é o lugar mais alto do mundo. Então, desde que foi descoberto, em 1911, então, este pico ele passou a ser cobiçado por aquelas pessoas que praticam alpinismo. E eles desejaram muito conquistar, ou seja, ser o primeiro a conquistar esse pico. Incrível que pareça, muitas pessoas morreram e foram ali soterrados pela neve naquele pico, ao longo daquele caminho, porque há um desgaste muito grande físico, né? E as pessoas não suportam e acabam falecendo, morrendo ali no caminho. Talvez faltando poucos metros, né, para atingi-lo. Como a história de Irvine e George Mallory. Esses dois homens eram muito determinados. O desejo deles era atingir o Pico Everest. Em 1921, então, houve várias expedições e Irvine e George Mallory eram um desses. E eles eram homens muito determinados. Então, em uma manhã, quando muitos já estavam descendo porque não suportavam a neve e não tinham condições de romper mais, então eles desistiram e estavam descendo. Várias expedições e já estavam descendo porque estavam dizendo, nós não conseguimos. Aí ou seja, viram Irvine e George Mallory prosseguir na jornada, pouco a pouco, em direção ao Everest. Já estava faltando apenas cerca de uns 300 metros para chegar quando eles foram vistos pela última vez. Veio uma neblina e os ocultou, e os ocultaram, então, da vista dos demais, a visão deles. Eles foram vistos como sendo um ponto, como se fosse uma formiguinha se perdendo lá no Pico Everest.
Incrível que pareça, esses homens não voltaram mais. Não se sabe se eles conquistaram o pico. Foram os primeiros a conquistar. Não se sabe. Mas a última vez que eles foram vistos subindo. A revista Veja trouxe uma matéria, alguns anos atrás, sobre uma máquina que foi encontrada no Pico Everest, que possivelmente tenha sido de George Mallory, mas também ficaram apenas sobre questionamentos. O Pico Everest foi conquistado por Tenzin Norgay, um guia de Edmund Hillary, que foi conquistado em 1953, já agora próximo de nós, né? Em junho de 1953, para ser mais preciso, de 26 de junho de 1953. Então, esses dois homens conquistaram o pico do Everest. Eram holandeses, né? No entanto, nós temos aqui a imagem desses dois homens, Virne e George Mallory, determinados a subir o pico Everest e a conquistá-lo. Mas, pela última vez, foram vistos subindo, determinados a atingir o alvo. Amigos, isto é o que nós muito necessitamos fazer em nossa vida, não é verdade? Não me importa quais as circunstâncias que você está vivendo, não importa se é de prosperidade, de saúde, de alegria, de paz, de felicidade, ou se é de situações adversas, de falta de esperança, depressão por causa da situação, se é por problemas financeiros, enfim, tantas situações, não importa qual situação você esteja vivendo, nós devemos ser vistos subindo. Disse Paulo, avanço para as coisas do alto, avanço para o alto, para a soberana vocação em Cristo Jesus. Quais são os segredos, então, de uma vida cristã vitoriosa? Quem sabe me dizer? Ainda tem gente por aí? Não olhar para o passado, né? Olhar sempre avante. What a problem. Quem se lembra mais? Não desistir da luta, da batalha. Veja, são palavras diferentes. Fazer, né? Fazer também, né? Perfeito. O primeiro segredo, fazer algo, né? Estar empreendendo e fazer algo na vida, conquistar, né? E segundo, esquecer, né? Como vocês disseram, esquecer das coisas que alguém praticou contra você, esquecer das coisas negativas, até mesmo as coisas positivas que nos atrapalham a prosseguir. E o terceiro segredo é avançando para as coisas lá do alto, né? Esses são os três segredos que o apóstolo Paulo nos apresenta de uma vida cristã vitoriosa. Então, você deseja ter essa vida vitoriosa? Amigos, aqui está, né? Devemos fazer. Paulo dá todo esse segredo que você pode dar para que outros também vivam essa vida cristã. Deus abençoe principalmente você, sua família, e vamos prosseguir de forma vitoriosa. Amém. Cantar o hino 427, mais perto quero estar. Quatro, 2, 7.
seja o nosso querer estar sempre mais perto de Jesus. Vamos orar? Só Ele pode nos conceder uma vida de vitória. Senhor Deus, muito obrigado, porque nós temos em Ti o segredo para uma vida cristã vitoriosa. Nos ajude, Senhor, a firmar os nossos passos em Ti, à semelhança do apóstolo Paulo. Possamos, cada dia, crer, confiar e dedicar a vida sempre em fazer algo que seja bom para a nossa vida pessoal e também seja útil para o Teu Evangelho. Senhor, nos ajude a esquecer do passado, que às vezes prende tão terrivelmente a nossa vida, quer seja de coisas ruins que as pessoas fizeram conosco, ou quer seja mesmo de um passado inglório, vivido em outros tempos. Nos ajude, Senhor, a crer que o Senhor pode lavar o nosso coração de todas as mágoas e conceder um coração automático para perdoar as pessoas e crer também que o Senhor está fazendo sempre coisas novas em nossa vida. Nos ajude, Senhor, a avançar para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Nos tome em Tuas mãos, nós tudo te rogamos, no doce nome de Cristo que já conquistou a vitória por nós. Em nome dele te rogamos. Amém. Muito bem. Muito obrigado por ter estado com vocês. Feliz sábado, pastor. Logo, logo estaremos juntos, né? Um bom restante de sábado para todos. Feliz sábado com bastante alegria para todos. Amém. Feliz sábado para todos. Feliz sábado. Abraço, câmeras. Feliz sábado para todos. Feliz sábado. Feliz sábado, Tomé. Feliz sábado. Não, nós vamos tirar a foto. Fala feliz sábado. Vai tirar a foto agora? Tô tirando. Tirar a foto, ó. Baixa de mão. Vamos olhar aí. Olha só. Feliz sábado. Sábado. Já é. Tirar a foto. Já tirou.